Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho está sendo conduzido pela nossa querida Carla Aramita, e a nossa irmã Aramita está de férias. Então, hoje, a nossa querida Carlinha vai conduzir o trabalho e nós também estamos aqui para aprendermos, todos nós, juntos. Eu vou solicitar para o professor fazer a nossa prece de gratidão. Você faz, professor, aqui? Senhor Jesus, nosso mestre, modelo, guia, mais uma vez te agradecemos por estarmos juntos na intimidade dessa casa e dos nossos corações para esse momento luminoso de estudo reflexivo da doutrina espírita, que reflete as tuas lições de amor. Que possamos merecer, Senhor, a presença e inspiração dos bons espíritos para o transcurso feliz do nosso estudo. Que assim seja. Item 59. Estamos no item dos médiuns. Noções elementares do Espiritismo, dos médiuns, item 59. O médium não tem mais que a faculdade de se poder comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se estes não quiserem manifestar-se, aquela nada obterá. Será qual um instrumento sem músico que o toque. Novamente, o Kardec já bateu muito nessa tecla de que os espíritos é que governam as reuniões e as comunicações. Como diria Chico, o telefone só toca de lá para cá. Qualquer um que diga que faz a qualquer hora o espírito tal, que comanda esse espírito, já sabe que é embuste. Kardec bate muito nessa tecla. Visto que os espíritos só se comunicam quando querem ou podem, não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium, ele grifa bem, nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isto explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns e as interrupções que sofrem, às vezes, durante muitos meses. Seria, pois, um erro comparar a mediunidade a uma propriedade do talento. O talento adquire-se pelo trabalho. Quem o possui é sempre dele senhor, ao passo que o médium nunca o é de sua faculdade, pois que ela depende da vontade estranha. Então, o talento é prática, é decisão minha, eu querer ou não tocar bem o piano. E a mediunidade é se o espírito vai querer se comunicar ou não. É, porque parece assim, né, Carlinha? O fato da criatura ser médium, ela tem ali espíritos disponíveis para se comunicar por ela a qualquer hora. Então, vamos supor que a gente esteja numa reunião. Aí alguém diz, ai, Conceição, vá com o seu Bezerra para ver se ele não pode aqui trazer uma mensagem. Não é assim. Eu posso até querer ter a vontade de ser médium para isso, mas se o doutor Bezerra não tiver tempo e não puder, ele não vai vir. Então não é na hora que o médium quer, é na hora que a espiritualidade programa. Então, por exemplo, quando a gente marca uma reunião mediúnica de desobsessão, ela tem data, tem hora para iniciar e para acabar. E aí os espíritos o que? Se programam, né? Pautado naquilo ali. E espíritos sofredores sempre terão muitos para se comunicar. Mas esses espíritos nobres, sábios, que têm tempo para tudo, não é assim não. E tem, inclusive, no estudo da obra mediúnica, ele fala, né, que quem faz coisas em cima da hora, inesperadamente, somos nós. Eles não fazem de improviso nada. Item 60. Os médios de efeitos físicos que obtêm regularmente e à vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que não haja embuste, estão em relação com espíritos de baixa esfera
que se comprazem nessa espécie de exibições e que talvez foram prestidigitadores quando na Terra. Seria, porém, absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam em executar farsas teatrais. Esse prestidigitador seria o mágicos, né? Como se fossem os mágicos, né? Então, esse espírito brincalhão, gente, sempre vai ter. Espírito da terceira ordem é o que mais tem aqui para se comunicar. Isso aí não tenha dúvida nenhuma, entendeste? E quem faz os movimentos de efeitos físicos são espíritos inferiores, né? O movimento de objetos, sons, batida. E o fato de ser inferior não quer dizer que sejam mal, tá bom? Mas são espíritos ainda muito materializados que realizam esse trabalho, tá bom? E ele fala aqui que se o médium utiliza-se desses espíritos a qualquer hora e à vontade, já pode saber que... Exatamente. Que espírito malandro que não tem ocupação nenhuma, bate a gente. Tá fazendo nada. Item 61. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeita, mas nada prova contra a realidade deles. Sabemos que em química algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas composições e decomposições se produzem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. Desde que esses fluidos são matéria, não admira que, em certas circunstâncias, essa combinação seja contrariada pela presença da luz. É muito legal isso aqui, porque o que acontece? Quando eles faziam esses fenômenos, eles faziam na escuridão. Quando, por exemplo, vai fazer as materializações, que a gente conheceu o Peixotinho, o próprio Francisco Cândido Xavier, as materializações elas tinham que ser feitas no escuro total. Porque essa luz, ela emite, né, essas ondas, posso te chamar, não entendo muito de eletricidade, e ela queimaria os fluidos, então atrapalharia no processo da materialização. Por isso que às vezes na aplicação de passe se faz também com menos luz. A reunião mediúnica também é feito com pouca luz, até mesmo para além de facilitar a concentração, também não destrói determinados fluidos, entendeu? Dessa energia em torno. Então aqui ele diz, olha, a obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se sem dúvida à suspeita, mas nada prova contra a realidade deles. Então, o pessoal faz no escuro que é para ninguém ver. Não, tudo bem, pode até causar suspeita, mas faz um sentido ela, porque ele diz... Sabe-se que em química algumas combinações não podem ser operadas à luz, dentro da química. E tem até, por exemplo, a medicação que eu tomo, a médica pediu os exames e não estava certo. E ela começou a perguntar se eu estava tirando da embalagem que é daquela escura. Porque se deixar a medicação à luz, ela perde propriedade. Então, por isso, quando você tiver uma medicação... Se está na embalagem escura, não bota ela na clara, porque ela altera o resultado da química que já está ali naquela cápsula. Olha aí, um exemplo muito bom. Algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas composições, que é o que você está falando, e decomposições se produzem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. O fenômeno mediúnico é a combinação dos fluidos do comunicante com o do médium. Desde que esses fluidos são matéria, não admira que, em certas circunstâncias, essa combinação seja contrariada pela presença da luz. Então, por isso que quase todos os fenômenos, principalmente de efeito físico, são feitos na penumbra. E quando é o caso da materialização, é escuro total. Até alimento também, às vezes você não pode tirar aquele saco. Por causa da luz, né? Olha aí, a nossa Carlinha Doce, nossa amiga Doce, está falando aí dos alimentos, né?
Item 62. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último, do médium, se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é assim mais ou menos apto para receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito, podendo ser bom instrumento para um e péssimo para outro. Resulta daí que, se achando juntos dois médios igualmente bem dotados, poderá o espírito manifestar-se por um e não por outro. É exatamente isso, porque não basta, as pessoas acham, é médio e vai dar comunicação de qualquer tipo de espírito. Não, não é assim. Cada médio ele tem as suas particularidades e cada médio tem o seu arquivo. Então, para determinados espíritos, ele prefere, eu prefiro aquele médio ali porque ele tem um arquivo que eu preciso para me comunicar. Não aquele dali não dá, não tem condições. Olha, eu preciso de um médio mecânico. Então, ou seja, cada médio tem as suas particularidades. E os espíritos, sim, acabam optando por determinados médios que irão facilitar o trabalho que eles irão fazer. Entende? 63. É um erro acreditar-se que basta ser médium para receber, com igual facilidade, comunicações de qualquer espírito. Não existem médios universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médio que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar uma pianista a tocar violino, supondo que, por saber música, pode ela tocar qualquer instrumento. Muito boa essa metáfora. Muito boa, muito boa. E aí fica bem claro, mais uma vez, mostrando que o quê? Os espíritos buscam de preferência os instrumentos que eles sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médio que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar uma pianista a tocar violino. Não vai saber, não tem como, não é para isso. Não preciso de um violino, eu preciso de um piano. Então é aquilo, eu gosto sempre de citar, no livro A Gênese de Allan Kardec, nós temos mensagens de Galileu Galilei. Quem foi o médium? Camille Flammarion. Camille Flammarion era o quê? Astrônomo. Então olha aí o vocabulário pronto. Vocabulário, e até mesmo porque, lembra, espírito transmite pensamento. Como é que uma pessoa que não entende nada de astronomia vai fazer isso? De nebulosas. Vai ser complicado, né? Vai dar uma complicada, na verdade. Por isso é que a gente tem que cada vez mais oferecer uma mente mais preparada para o trabalho mediúnico. 64. Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importam com a verdade. Os embusteiros. Exatamente, Carlinhos. 65. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium com quem estão mais habituados. E também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. O Divaldo, conta-se essa história, né, Carlinhos? O Divaldo, que ele tinha várias psicografias, e depois ele achava aquilo tudo muito bonitinho. A dona Joana de Ângeles chegou e pediu que ele jogasse tudo fora, porque aquilo dali seria treino para ele, né? E aí queria começar o trabalho. O caso do Chico era médio mecânico, e ele já conta que
as primeiras psicografias de Chico foram poemas, versos, daí o Parnaso de Além Túmulo. E a gente pensa que é simples, não, é dificílimo. Versos, os poemas, aquilo é dificílimo, até porque aquilo tem técnica. Então não era uma coisa simples. Então ele não começou pelo fácil, ele começou pelo mais difícil. E cada autor ali escrevendo à sua maneira, porque cada autor tinha uma técnica específica para fazer. Então a gente vai encontrar no Chico Xavier um médium completo. Quando ele fala aqui em combinação fluídica, é como se dissesse, Chico tinha capacidade de fluido com vários tipos de espíritos. É aquilo que a gente chama de medião, eu chamo de medião. Chico foi um medião. Uma cozinha industrial, tinha tudo lá dentro para oferecer a quem chegasse, entendeste? Então essa era a qualidade, porque aqui ele diz, olha, assimilação fluídica é aquilo que a gente vai chamar de combinação de fluido. Porque lembra, o espírito não entra no corpo do médium. A comunicação é perispírito a perispírito. Existe essa combinação fluídica para que a comunicação possa transcorrer. E não pensa combinação fluídica com evolução moral. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente fala em evolução moral, isso auxilia, sabe o que é evolução moral? A qualidade mediúnica. A qualidade mediúnica. Porque a mediunidade ela é neutra. Quem dá qualidade a ela é o médium. O que você quer dizer, tia, com qualidade mediúnica? Tu passa a ser assessorado por espíritos nobres. Ou você, caso contrário, você vai ser um porta-voz da mentira e da maledicência. É isso que queres? Então isso é que a gente fala de qualidade. É exatamente isso. Essa assimilação fluídica é uma facilidade que o médium tem de combinar fluidos. Por isso ser médium. Não são todos nós que temos essa capacidade de combinar esses fluidos. Isso é característica dos médios. Por isso que a gente aprendeu com Kardec, que a mediunidade ela é uma predisposição orgânica do organismo. Entende, gente? É uma combinação fluídica do médium com o espírito. Por isso é que determinado espírito ele também não pode se comunicar com qualquer médium se não houver a combinação fluídica. Mas ao mesmo tempo que não se confunde, mas elas se entrelaçam, esse aperfeiçoamento moral com essa capacidade do médium, né? Porque o médium que não tem uma elevação moral, por exemplo, não vai conseguir se comunicar com um espírito mais elevado. Não, ele não vai conseguir interpretar o pensamento desse espírito. Entendeu? Ele não consegue interpretar porque é uma linguagem que ele não sabe, a moral. E não há, e aí entra, porque tu pode estar confundindo sintonia com combinação fluídica. São duas coisas diferentes. Entendeu? A sintonia... Uma combinação fluídica de um médium de moral, vamos dizer, baixa, com uma combinação fluídica com um espírito de alta envergadura, vai rolar? Presta atenção. Aí volta. Ela Estou confundindo. É a sintonia. A sintonia, sim, um espírito encarnado, uma pessoa encarnada que não tem uma moral, a sintonia dela é com espíritos também morais. Ela não consegue elevar, ela não consegue nem captar o pensamento de um espírito superior, por conta da sua sintonia. Combinação fluídica é material, é outra coisa. Entendeu? Por exemplo, o Chico, ele é um médium de uma faculdade, de uma conduta moral elevadíssima. Logo, ele pode receber espíritos nobres, porque ele consegue decodificar o pensamento, entendeu? E tem uma facilidade de uma combinação fluídica também muito grande. Basta você lembrar das cartas que Chico recebia para as mães. Tudo que era espírito sofredor. Isso é o que? A sua maleabilidade fluídica. É uma predisposição orgânica. É do organismo. Quando a gente fala em fluido, a gente está... Porque ele chamava... Hoje, tudo aquilo que eles não conheciam, eles chamavam de fluido.
fluido elétrico, fluido magnético, entendeu? Então eles chamavam de fluido. Essa combinação desse fluido, que a gente também não tem outro nome, né? Dos médios para com o espírito. Dá mais uma? Tá chovendo, né? Tá. 66. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que, tanto num como no outro caso, se trata da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material por que ela se faça. Então, a assimilação fluídica é sempre necessária, independente da forma que isso vai se manifestar, né? Porque a tipologia, né? Agora tem a sematologia e a tipologia, mas se não me falha a memória, a tipologia é as batidas, né? A sematologia seria dos sinais. Então, tanto da batida quanto da escrita é necessário que haja o quê? Assimilação fluídica. A assimilação fluídica. 67. Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito pelo recolhimento e pela prece, ou mesmo durante alguns minutos, e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. A dificuldade para a comunicação, entendeu? Então, ele diz aqui assim, não se pode impor um médium ao espírito. Olha, o espírito, eu quero que você se comunique por esse médium aqui, que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Por exemplo, Kardec evocava os espíritos? Evocava, mas ele dizia por qual médium tinha que vir? Não. Mas tem gente aí em reunião mediúnica fazendo isso. Evocando e diz que venha pelo médium fulano de tal. A pessoa tem certeza que é ela que está dirigindo, né? Deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ao menos durante alguns minutos, e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade na hora. Então, entrar em sintonia, aí entra a palavra sintonia, né? Pensar, vibrar, orar, evocar, para que possa ir se... havendo realmente essa combinação fluídica, entendeu? Casos e casos. Gente, quando fala em médium, cada um tem as suas particularidades. 68. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último. Nesse caso, o pensamento não vem senão em segunda mão, isto é, depois de haver atravessado dois meios. O espírito que queria comunicar, o guia espiritual do médium, entendeu? Porque o guia espiritual do médium é como se fosse um médium para o médium, entendeu? Vamos explicar. O médium do espírito para... vamos dizer que eu sou um espírito desencarnado e eu quero me comunicar com a Carla. Eu quero passar uma mensagem para a Carla, só que a Carla não tem afinidade fluídica comigo, eu não consigo. Então, eu vou falar para o anjo da guarda dela, e o anjo da guarda dela que vai transmitir a mensagem para ela. Foi o que, na verdade, Jesus fez com Gesiel e Saulo de Tarso. Ele disse a Saulo, Gesiel, Estevão estará mais próximo agora de ti, e eu vou transmitir meus pensamentos para Estevão, e ele vai transmitir para ti. Porque o Estevão passou a ser o anjo de guarda, né, o guia espiritual de Saulo de Tarso. Não, nas cartas da irmãzinha ele organizava, mas eram os espíritos que se comunicavam. Tem alguns casos, né, que o espírito fala e São Luís que dá aquela traduzida por Kardec, ele até percebe. Foi ele mesmo que respondeu? Não, foi ele que está ali. Quem? São Luís. Segunda mão é ótimo, né?
Compreende-se então quanto é importante ser um médium bem assistido, porque se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Aqui, as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiuns podem possuir poderosas faculdades, porém, os mais seguros são os que a desse poder reúnem as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam, de forma alguma, demonstradas pelos nomes mais ou menos imponentes revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constantemente bom das mesmas. Então Kardec já bateu muito nisso, que não importa quem assina, importa o teor da mensagem. E para finalizar, o item 69. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não é isenta de inconvenientes para quem não tem a experiência necessária. Quer se experimente mesmo, quer se seja simples observador das experiências de outrem, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que se podem manifestar, conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de que se não perca tempo pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhas da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais e etc. Vide o Livro dos Médiuns, segunda parte, que já está no nosso canal, e aqui resume o que ele sempre diz: espírita, instruí-vos. Não tem como fazer tudo isso que ele está falando sem estudo, e estudo sério. É aquilo que a gente sempre estuda, né, Carlinha? Como é que a pessoa se arvora a um trabalho mediúnico sem ter estudado o Livro dos Médiuns? Vai ser acidente na certa. Certo, Carlinha? Certo, tio. E assim finalizamos mais uma parte. E agora vamos envolver a tia Conceição para fazer a nossa prece final. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecemos, divino amigo, por mais uma oportunidade que tivemos de estarmos aqui juntos, entre amigos, podendo estudar as obras espíritas e tendo uma alegria enorme em poder compartilhar com outros amigos que não podem se fazer presente, mas que se fazem presente no nosso canal, curtindo, deixando sua mensagem de carinho e de gratidão. A Ti, Senhor, por todo esse trabalho que o Senhor organizou. Nós te rogamos a Tua bênção, Tua assistência a todos nós, e que nós possamos, ao decorrer do dia, fortalecidos na fé, na esperança, na certeza que o bem vai prevalecer, e jamais, Senhor, jamais nos permitirmos a sermos instrumento para o mal. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja.